gratuito de palestras Conexão de Ideias em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. Olá, amigos telespectadores do canal BATV. Está no ar mais uma edição do Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Verbo Jurídico e também do Sesc RS. Pergunta e Resposta que vai ao ar sempre de segunda para terça-feira, 00:30, com mais 6 reprises em horários alternativos. 19 municípios gaúchos estão recebendo aí o sinal do nosso BATV e o Pergunta e Resposta. Além, é claro, das nossas redes sociais, nas quais o telespectador pode acompanhar a qualquer momento as nossas edições. Neste primeiro bloco de hoje, é com muita satisfação que recebemos, eu e o Kleber Moreira, o nosso querido amigo professor Fábio Berti, ele que é coordenador dos cursos de jornalismo, publicidade, propaganda e turismo do IPA. Obrigado, Fábio, um dos mentores do nosso Pergunta e Resposta, que já está aí há mais de um ano no ar, hein? Que satisfação, Renato. Sempre que eu posso, tenho o prazer e a honra de voltar, de retornar aqui ao Pergunta e Resposta. Primeiro porque a gente sabe que a concepção desse programa, há mais de um ano no ar, se dá em função de uma lacuna que existe na área de comunicação e que é ocupada, preenchida com categoria por esse programa, para aquilo que é a essência do jornalismo. São bons bate-papos, são entrevistas em profundidade, são entrevistas de qualidade para brindar o telespectador, o internauta, com assuntos realmente bastante importantes. Então é uma satisfação, um prazer, especialmente quando eu posso desfrutar de alguns minutos conversando com o meu querido amigo e professor Renato. Professor Fábio, uma questão importante que nós estávamos aqui conversando nos bastidores diz respeito ao jornalismo político, né? A necessidade de um aperfeiçoamento, né, do jornalismo nesta área, nessa editoria. Pelo menos no nosso tempo, né, quando eu trabalhava na Rádio Guaíba, no Correio do Povo, existia muito a figura do setorista, que é algo que cada vez mais está em extinção. Como é que você está vendo isso, professor Fábio? Bom, esse encolhimento das redações, Renato, sempre é prejudicial à prática do bom jornalismo. É natural que com os impactos tecnológicos, todas as profissões elas acabem, né, sofrendo algumas modificações, algumas alterações e talvez até modernizações, pegando pelo lado positivo disso. Então, a gente sabe que fica difícil para uma estrutura de muitos dos veículos de comunicação hoje e até mesmo desses novos que surgem a partir das iniciativas dessa meninada que a gente ajuda a colocar no mercado todos os anos, mas com qualidade, com gabarito, com os bons princípios do jornalismo, a ética e a técnica, enfim, de estarem presentes a todo momento na cobertura política, por exemplo. Isso acontece, digamos assim, resguardando as devidas proporções, é similar no futebol, no esporte, né? O setorista que cobre a dupla Grenal, que tem aquele nível de informação superior à maioria da sua, entre aspas, concorrência, isso acontece na política. Nós nos criamos, Renato, como setoristas de Câmara de Vereadores, de Prefeitura, de Assembleia Legislativa, de Palácio Piratini, enfim, acompanhando o dia a dia, né? Entendendo os bastidores. Então a gente vê hoje que aquilo que a gente construía em profundidade, né, as relações com as fontes e a partir daí informações de qualidade, as informações de cocheira, como a gente dizia, isso não se consegue mais. Eu vejo uma cobertura muito mais superficial, que traz um outro lado, né, que é em muitos momentos a necessidade de uma boa qualidade das assessorias de comunicação, um setor pelo qual também nós tivemos uma ampla experiência, né, de construir materiais mais informativos, mais qualificados para levar a informação até a sociedade. Mas aquele espírito crítico da política, ele se resume a alguns pequenos espaços de opinião. Então eu acho que o setorismo faz muita falta. E não é saudosismo, né? É uma essência. Até que ponto, professor Fábio, a internet, as redes sociais não acabaram, de certo modo, prejudicando aí? Os repórteres acabam pegando tudo da internet e não tem aquele contato diário, aquele face a face, olho no olho com a fonte e que acaba criando aí um certo vínculo para a busca de informações.
A gente costuma trabalhar, eu sei que tu fazes isso também de forma brilhante. Para quem não sabe, o nosso apresentador é o professor Renato, também do ensino superior, de curso de jornalismo, publicidade e propaganda, e que é um professor extremamente bem reconhecido pelos seus alunos e alunas. Então, o que a gente bate bastante é na tecla de que uma relação para uma entrevista é uma relação de disputa, é uma relação em que o olho no olho, né? Essa encarada respeitosa sempre, entendendo qual é a posição de cada um, da fonte, né, de acordo com a sua representatividade. E o jornalista, utilizando a sua técnica e a ética, é uma relação importante que tem que ser construída pessoalmente, né? Muitas vezes, em função da pressa, da necessidade, se faz uma entrevista e se toma um áudio lá pelo WhatsApp. Ok? Facilita muito. Ou as imagens são enviadas pelas assessorias de comunicação para emissoras de TV, por exemplo, né? Para teres aquilo que é o essencial para a TV, ou uma das coisas essenciais de base para uma emissora de TV, que são as imagens, né, para cobrir a informação. Tudo bem, o processo precisa ser facilitado pela tecnologia, mas esse negócio do embate, da relação, mesmo que respeitosa, de uma entrevista, é o que a gente sente bastante falta, e a gente trabalha muito no ambiente acadêmico com isso, com a importância de se dar o destaque para uma entrevista pessoal. Professor Fábio, especificamente, como é que analisas a cobertura do jornalismo político na questão envolvendo a divulgação das conversas do ministro Sérgio Moro? Bom, nós temos assim uma questão que é de eterno debate, né? Tem, claro, uma base que é a legislação do país, é a Constituição e aquilo que ela permite, o que diz, o que reza o artigo 5º, e aquilo que também, né, protege o trabalho do jornalista, que é o Código de Ética Jornalística. Então, nós sabemos que precisa-se ter o respeito, precisa ser legalista acima de tudo. Eu defendo pessoalmente isso, acho que todos deveriam defender, porque uma sociedade civilizada ela se dá com base nos códigos de leis da Constituição de um país. Mas eu vejo que, para que haja, de fato, a consolidação da democracia em um país, para que haja a liberdade de uma sociedade, é necessária e fundamental a liberdade de imprensa. Então, se existe uma fonte que pode, por lei, ser protegida de acordo com a gravidade da questão, do assunto envolvido, eu acho que tem que ser divulgado. Eu vejo que, fundamentalmente, as pessoas têm o direito, a sociedade tem o direito de saber o que de fato acontece, sempre com base na legislação, sempre sendo legalista. Mas por que certas pessoas de determinados cargos, de uma determinada casta, digamos assim, na sociedade deveria ser privilegiada tendo essa confidencialidade? Não, acho que todo mundo que especialmente representa a sociedade no serviço público, independentemente do poder constituído, do judiciário, do legislativo, do executivo, enfim, tem que ser colocada essa informação em pratos limpos e à disposição da sociedade. Porque tem aquela polêmica envolvendo o direito à privacidade, né, professor? É isso que alegam, né, que a pessoa acabou sendo prejudicada, mas se é uma figura pública tem que ter o cuidado adequado, o cuidado devido, né? Eu entendo que quem cuida do público tem uma responsabilidade maior do que cuidar do seu próprio patrimônio, do patrimônio pessoal. Eu já tive a oportunidade e a responsabilidade de ser ordenador de despesa em determinadas instâncias no governo do Estado. Eu sempre tive muito mais zelo, muito mais cuidado, por todos os motivos, especialmente pela questão da honra, né, e do compromisso com a sociedade, de ter mais cuidado com o erário, com o dinheiro público, do que propriamente com o meu. Né? Então eu entendo que quem representa a sociedade é figura pública, e figura pública nem entrando no mérito, nem emitindo juízo de valor sobre a situação em si dos vazamentos dos áudios de um juiz e de um representante do Ministério Público, porque aí vai até da interpretação das pessoas se isso é usual, se isso é habitual, mas a informação em si, os áudios, eles precisam ir sim ao conhecimento da sociedade. E que emita aí sim o seu juízo de valores. Né? Para o estudante de jornalismo que esteja nos acompanhando, o professor Fábio também é coordenador da Escola de Comunicação e Hospitalidade do IPA. Mas, professor Fábio, para o telespectador que esteja nos acompanhando e que pretenda se especializar no jornalismo político, qual o principal conselho no seu ponto de vista?
Eu entendo que o jornalismo especializado, ele já denota isso na sua própria terminologia, ele demande conhecimento maior sobre aquela área, um envolvimento maior com aquela área, um estudo maior sobre aquela área. Nós somos de um tempo, Renato, que a gente sabia, claro, que não existia tanta transição, tanta velocidade nas mudanças, as coisas eram mais perenes, né? A gente sabia o nome dos ministros, a gente sabia o nome dos secretários de Estado, a gente conhecia por nome, né? E de informação pela própria imprensa, né? E a meninada de hoje precisa ser mais centrada nesse sentido. Hoje nós temos um presidente da República que divide opiniões, como dividiu, né, na eleição do ano passado, mas que a gente percebe que existe um grupo de pessoas, significativo evidentemente, que independentemente dos atos segue apoiando. E tem um outro grupo de pessoas que independentemente também de eventuais acertos, se mantém na oposição. Então, esse negócio da polarização, né, ele acaba sendo pernicial. E o jornalismo pode e deve ajudar as pessoas no discernimento. Então, a meninada que quer trabalhar com jornalismo político e qualquer jornalismo especializado, precisa primeiro estudar bastante, ler muito, se informar e ter interesse. Professor Fábio Berti, muito obrigado pela sua participação aqui na Verbo Jurídico. É sempre uma satisfação, Renato. Obrigado. E nós retornaremos logo após o intervalo comercial e acompanhem Perguntas em Tons de Rosa com Cristina Forte. Então, com esse clima musical do Vander Brasil, começamos mais um Perguntas em Tons de Rosa para você. O tema de hoje, a medicina que vem do outro lado do planeta, que tem mais de 5.000 anos. E quem vai nos falar a respeito é o Dr. Antônio de Bortoli, da medicina tradicional chinesa e também sobre naturopatia. Gostou? Então fica aí porque tem muita coisa boa para você. Sempre o Tons de Rosa com a chancela de Agência de Arte. Se você quer uma comunicação com resultado, liga para a arte. Quer um sorriso bonito? Porque luxo, minha amiga, é sorrir. Odontologia Tatiana Beltrame. Eventos que são sucesso, gastronomia sofisticada para encantar seus convidados, a arte de fazer delícias. Eventos de excelência. Também temos a Magras Praias de Belos, que está aqui conosco. Escolha sentir-se linda, emagrecimento saudável e estética resultado. Tudo de bom. E também saudando a Condota. Imóvel é coisa séria, gente. Na compra e locação de imóveis, conte com uma assessoria especializada. Atendimento carinhoso na Zona Sul de Porto Alegre. Então, como já fizemos a chamada no início da entrevista, está conosco o Dr. Antônio de Bortoli. Dr. Antônio, ele atua com medicina tradicional chinesa. Isso mesmo que você ouviu, medicina tradicional chinesa e medicina naturopática. Dr. Antônio, o que tem de diferente a medicina do outro lado do oceano com a nossa ocidental? Boa tarde. Tem algumas pequenas diferenças básicas, assim, principalmente a abordagem. Um detalhe interessante, na medicina oriental não tem doença. Não, tem doentes. É o que eles dizem, o princípio é esse. Não há classificação da doença em si, tal doença, tem protocolos de tratamento, etc. Nós trabalhamos com doentes. Isso quer dizer, doutor Antônio de Bortoli, que
Para cada tratamento, para cada pessoa, existe um tratamento diferenciado? Para cada pessoa, um tratamento personalizado. Não, interessante. Então, não é a doença que a pessoa tem, é a pessoa que está doente e está desenvolvendo aquela única doença, vamos supor, sinusite. Hoje, a Tatiana está com sinusite, então a Tatiana está doente, não com sinusite, seria isso? Em princípio, não existe a sinusite, né, na medicina oriental. O que existe, então? Existe uma condição que a gente chama de fogo do fígado atacando a parte superior do corpo. Difícil, doutor. Que, em termos ocidentais, pode se traduzir por sinusite, amidalite, laringite, tudo que é ite da garganta para cima. A raiz disso está no fígado, pro oriental. Mas por que é o doente e não a doença? Porque parte-se do princípio de que uma condição de estresse desencadeie um desequilíbrio na pessoa. Então, a mesma situação que para Cristina, por exemplo, pode desencadear uma gripe, para ti pode gerar um câncer. Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta a propósito. As pessoas confundem acupuntura com MTC, ou seja, com medicina tradicional chinesa. É a mesma coisa? A acupuntura é um dos ramos da MTC, não é a MTC. É que aqui no Ocidente ficou mais conhecido a acupuntura, que é a mais famosa e tal. Mas é só um dos ramos, né? Tem a área da fitoterapia, dietética, as manobras. Doutor Antônio, onde a medicina chinesa age com maior eficácia? Com certeza, ela é muito eficaz em doenças crônicas. O senhor pode dar algum exemplo, por favor? Uma diabetes, por exemplo, a gente tem muito sucesso no tratamento do diabetes. São doenças agudas, condições agudas, ela não dá o mesmo resultado que a nossa aqui, que a nossa medicina ocidental. Nós estamos falando da parte física e da parte emocional. A medicina chinesa também pode ajudar? Também muito a parte daquilo que no Ocidente a gente conhece como psiquiatria, vamos dizer assim. É muito importante para eles, porque também, desde sempre, tiveram problemas com depressões, esquizofrenias, etc. E também, coincidentemente, são patologias baseadas ou enraizadas no fígado. Tudo parte do fígado, gente. Olha só. Cuida do seu fígado, passa lá no consultório do Dr. Antônio para agir de uma forma até preventiva, né, doutor? Isso é uma coisa que chama muita atenção quando a gente começa a estudar, que aqui no Ocidente, para nós, o coração é o centro do universo, né? A pergunta que eu faço quando eu vou no médico é justamente, o coração tá bem? É o coração, todo mundo quer cuidar bem do coração, porque o coração mata, porque isso, porque aquilo... Mas o interessante na medicina oriental é o centro do universo está no fígado. Gente, essa entrevista ia render muito mais tempo. Nós vamos chamar o Dr. Antônio, que tem uma agenda hiperlotada, mas a gente vai forçar, né, Raquel, um horário para esclarecer muito mais. Cuidado com o fígado. E já encerrando a nossa entrevista de hoje, eu quero mandar um abraço para Magras Menino Deus e fica de olho porque vem aí Drops Beleza da Magras Menino Deus. Encerramos com um beijo de cor-de-rosa para vocês e até a próxima entrevista. Tchau. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta, sempre com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul, Colégio Sinodal do Salvador, Coletiva.net, Verbo Jurídico e Sesc RS. Neste segundo bloco da edição de hoje, nós vamos acompanhar reportagem feita por Julian Cavalli, que acompanhou o lançamento do livro de Carlos Marchionati,
como a economia muda a sua vida. Pois bem, Renato, estamos aqui na companhia do nosso amigo economista Carlos Marchionati. Ele que está hoje lançando um livro, um belo livro, que se chama Como a Economia Muda a Sua Vida. Carlos, parabéns pela essa bela obra e vida longa aí para ti e para o livro. Muito obrigado, quero agradecer a presença de todos, primeiramente, amigos vindo aí de São Paulo também, o PP, todo esse pessoal aqui, tem mais de 50 pessoas, e dizer que esse livro é mais um presente meu como autor para a sociedade, não tem fins lucrativos, e como até ganhei bolsa de mestrado, foi uma coisa... Cada capítulo tem uma historinha meio fictícia, né? Aliás, meio verídica, com ficção, e então foi bem tranquilo escrever esse livro, foi prazeroso, não teve trabalho nenhum, então é um presente meu também para a sociedade, justamente é só para pagar os custos editoriais. Desenhista Vera Prestes fez os desenhos para crianças, jovens, todas as idades e escolaridades, então é um prazer estar aqui recebendo todo mundo. Obrigado também pela entrevista, tio Kleber. Ok, o que chama a atenção do livro aqui, telespectador, é um livro, ele é bonito, a capa muito bonita, e ele é um livro fininho, bom de ler e muito explicativo, com muitas ilustrações, até criança consegue ler o livro. Por que esse formato, Carlos, um livro tão diferente, né, que a gente não costuma ver? Porque quando tu fala economia, o pessoal já te assusta. É verdade. E um livro com esse formato, né, como veio essa ideia? Como surgiu essa ideia de fazer neste formato tão ilustrativo, tão prazeroso de ler? Perfeito. Eu recebia muitas perguntas, sempre as mesmas, por coincidência. Era por que o salário mínimo não é maior? Por que o governo não cria mais dinheiro e distribui para as pessoas? Eram sempre as mesmas perguntas, e eu notei que com historinhas simples e divertidas, dava para ensinar as pessoas de uma maneira muito simples e não custosa. Os livros de economia, geralmente de doutores aí de Harvard, MIT, por aí vai, são muito complexos para pessoas que não são da área. E não tem livros de economia, não digo economia doméstica pessoal, digo economia, macroeconomia, microeconomia, não tem livros didáticos para quem não é da área. É aí que está o segredo, e as pessoas já arrepiam só de ouvir economia, sendo que economia é vida. A matemática e a estatística está cada dia mais presente na economia para deixar ela mais refinada e os modelos serem mais precisos para questão de política econômica. Mas a gente precisa ver a economia no dia a dia. Isso aí é que, tanto que veio o título do livro veio daí, né? Como a economia muda a sua vida. Porque a economia não é uma coisa grandes empresários, só o governo, só quem é rico. Todo mundo no dia a dia é afetado pela economia, né? Quais são os principais pontos que trata o livro? Eu botei aqui, como curiosidade, três pontos principais. Por que o Brasil não tem tanto dinheiro como a gente gostaria? Por que o Brasil, o governo é riquíssimo, mas o povo é pobre? Por que o povo não tem tanto dinheiro quanto o povo dos Estados Unidos, por exemplo? O pessoal que trabalha no McDonald's vai de caminhonete para o trabalho, o carro lá é muito mais barato, um dos exemplos. Por que o salário mínimo aqui é R$ 998? Por que lá na Europa é mais de quase 2 mil euros? E ainda assim o euro vale muito mais que o real, em comparação, né? E também, por que se eu escrevi uma história de um amigo meu fictício, mas o amigo é verdadeiro. Ele ele importa uma impressora, imprime várias notas de R$100 e começa a distribuir para o pessoal. E o pessoal realmente aumenta a renda deles no curto prazo. Mas após começa a mudar a economia. Isso é a proposta principal do livro. É mostrar isso para as pessoas. Esses 3 pontos, né? Salário mínimo baixo, por que o Brasil não é tão rico, o povo não é tão rico, e por que mais dinheiro não gera mais riqueza necessariamente. Quem quiser adquirir o livro, Carlos, como faz? Pode entrar em contato comigo diretamente, tem página no Facebook, lá tem meu WhatsApp, só mandar um WhatsApp, a pessoa pode pegar comigo ou mando por Bike Messenger, uma empresa ecológica, né, e com custo mais baixo que motoboy, Uber, etc. Então é bem tranquilo, só entrar em contato comigo, que tem bastantes exemplares ainda para comprar.
Estamos aqui no lançamento do livro, bem prestigiado, várias pessoas vieram aqui acompanhar esse belíssimo livro do Carlos Marconati. E temos a honra também de ter a presença aqui de um amigo e colega de mestrado do Carlos, que é o economista Pedro Costa. Ele que é economista do Banco Santander de São Paulo. Veio de São Paulo para dar um abraço no amigo, é isso, Pedro? Não, claro, eu e o Carlos, a gente se conheceu em 2014, porque fizemos intercâmbio juntos nos Estados Unidos, né? E tivemos juntos aulas de macroeconomia. E desde então ele tem essa paixão por tentar entender como é que a economia afeta a vida de uma sociedade, enfim, principalmente no Brasil. E eu acho que num momento tão importante como que a gente está vivendo, com a aprovação de reforma da Previdência, uma reforma tributária vindo por aí, é muito importante que os brasileiros entendam como funciona essa engrenagem que é a sociedade brasileira. Então não podia deixar de vir aqui dar um abraço no meu amigo nesse evento tão importante. Espero que seja o primeiro de muitos, porque a forma como ele escreve é realmente muito didática e ele tem muito conhecimento sobre o que está escrevendo. E para mim foi realmente uma surpresa, fico muito feliz com esse empreendimento aí que ele iniciou. Um economista jovem, trabalhando num banco, né, super importante, né, um banco que é um dos maiores do mundo. Né? Como é trabalhar num banco assim e quais são as principais preocupações hoje do sistema bancário? Então, na verdade, eu entrei no Santander no ano de 2018, né, pelo programa Trainee, que é um programa que você entra e passa por várias áreas. Uma das grandes preocupações hoje é que a forma do banco como ele existe talvez não seja a mesma daqui a 20 anos, né? Existem novos concorrentes como Nubank, esses bancos digitais, existem bancos até mesmo hoje sem agência, onde você movimenta tudo pelo celular, você controla a sua vida financeira pelo celular. Então, como é que o modelo atual de banco vai sobreviver nos próximos 20, 30 anos? Certamente ele vai ter que se reinventar. Então é cada vez mais importante que a gente entenda as demandas, os pedidos do consumidor. Eu acho que o modelo bancário faz esse mundo mais digital, um mundo cada vez mais exigente, vai se reinventar. Então nosso desafio é entregar o melhor serviço para os nossos clientes, né? Tem até um índice chamado NPS, que é o Net Promoter Score, de quanto que você indica o serviço bancário para os seus amigos. E o Santander tem uma meta cada vez mais agressiva. Eu acho que tem até um lema que é simples, pessoal e justo, né? A gente tem que resolver o problema do cliente e ele tem que se sentir reconfortado. Então eu acho que nenhuma tecnologia vai substituir a capacidade humana de entender os problemas. Então o desafio está em cada vez mais superar as expectativas dos nossos clientes e tentar criar um modelo que faça sentido num horizonte de médio e longo prazo. Bom, estamos aqui com 2 economistas, o papo tá bom, só que o tempo é pequeno, infelizmente. Carlos, último recado aí para o telespectador, volto a repetir, né? Comprem, adquiram o livro do Carlos que vale a pena. Quem não conhece economia, vai conhecer por aqui. Último recado então, meu amigo, para que a gente possa encerrar o programa. Eu acho que as pessoas têm que notar que economia não é só para quem estuda economia, começando por aí. Economia é uma ciência que afeta a vida de todo mundo, né? Crianças, jovens, empregados, adultos, aposentados. Agora os aposentados são os que mais vão ser afetados no curto prazo com a reforma da Previdência. E a gente tem que ver também que a reforma da Previdência não vai ser uma coisa tão horrorosa quanto dizem, né? Tão horrível. Ela talvez não seja a melhor reforma possível, mas a população envelhecendo é uma questão demográfica também, né? As pessoas têm que ter essa visão e o livro consegue atrair isso para as pessoas, que economia não é só matemática e estatística, economia é uma ciência social, não é exata, e ela está presente na vida de todos. Isso que as pessoas têm que saber, não é só políticos ou governo ou empresas grandes. Economia é para todo mundo e está na vida de todo mundo. Esse é o principal recado do livro e que eu posso dar aqui para todo mundo. Ok. Pedro Costa, muito obrigado pela sua presença. Né? Foi muito bom o papo contigo. Aí, volte mais vezes a Porto Alegre. Com certeza. Tá? Queria deixar um último recado aí para os nossos telespectadores. Eu acho que um desafio muito grande que a gente tem é traduzir o economês, né? Para a população brasileira, para os mais leigos, porque muitas vezes a gente vê Jornal Nacional, noticiário,
e há uma certa dificuldade em entender ou em traduzir tudo o que está acontecendo. Então eu acho que esse livro, que o Carlos escreveu com maior carinho e dedicação, busca cumprir essa missão, essa função de traduzir tudo o que acontece e o impacto que isso tem na vida de uma sociedade. Então, conversamos com o Carlos Marconati, autor do livro Como a Economia Muda a Sua Vida. Volto a repetir, adquirem que vale a pena. E falamos também com Pedro Costa, ele que é economista do Banco Santander de São Paulo. Renato, é com você. E neste ponto, encerramos mais uma edição do Pergunta e Resposta. Até a próxima!